que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, eu lerei na Nova Versão Internacional, NVI, Lucas capítulo 2. É um texto que narra o nascimento de Jesus. Leiamos. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes será por sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Ó Deus, pedimos agora, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre esse texto que foi aberto e lido. Que o Senhor fale aos nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Amém. A vida que nós vivemos aqui, ela não é uma vida perfeita. Nós enfrentamos dificuldades que nós não gostaríamos de enfrentar. O nascimento de Jesus certamente não foi da maneira como Maria sonhou e pediu a Deus. O imperador romano decreta um recenseamento que obriga todo cidadão a ir à sua cidade natal para um recadastramento. Isso servia basicamente para duas coisas: para o governo saber com quantos homens ele podia contar numa eventual guerra, e para saber quanto se poderia arrecadar de impostos, de tributos
no âmbito do seu governo, nas cidades, nos estados, nos municípios, nas vilas. E César Augusto, como imperador, tinha esse poder em suas mãos, de emitir um decreto assim, e por detrás dele um exército muito numeroso de soldados para fazer garantir o cumprimento desse decreto. E José toma conhecimento disso e vai falar com Maria e diz para ela: nós vamos precisar fazer uma viagem. É provável que Maria tenha respondido: ok, mas não agora. Não vê que eu estou nos últimos dias de gravidez? Eu sonho com uma viagem, mas nós três, eu, você e o bebê, e evidentemente só depois da criança nascer, não agora. Mas César Augusto determinou, e temos que nos preparar para partir. É um decreto do imperador, precisa ser cumprido, mas um decreto que traz seríssimas dificuldades para o casal. Interessante que o recenseamento ordenado pelo imperador é mais um dos muitos instrumentos de dominação, usado principalmente contra a população mais pobre, mais sofrida, menos favorecida. E é justamente nesse contexto de dominação que nasce o Messias, o Salvador do mundo. Alguém que desde os primeiros instantes da sua vida se identifica com os oprimidos, com os humildes, com os humilhados, com os pobres, com os sofredores. A viagem em si traz bastante sofrimento à família. De Nazaré a Belém, nós vimos aqui naquele vídeo que 150 quilômetros. Eu acho mais correto, mais justo, cerca de 120, 110 quilômetros, em linha reta, mas tendo que contornar montanhas, vales, propriedades privadas, uma distância que aumentaria consideravelmente. Pensem nessa viagem feita no lombo de um animal, a uma velocidade média de 20 quilômetros por dia, para uma mulher nos seus últimos dias de gestação, uma semana de viagem. E aí nós ficamos pensando, e Deus não está se importando com isso? É provável que Maria tenha feito a viagem orando a Deus e chorando diante de Deus, dizendo: Senhor, tudo o que eu desejava nessa hora era a minha casa. Estar em casa, poder ser assistida por uma parteira de confiança, no momento em que a criança fosse nascer. Eu queria a minha cama. Deus, tem misericórdia de nós. Deus, e se essa criança nascer aqui no meio do nada, na estrada, como vai ser? Deus, essa criança não é só minha, é tua também, Senhor. É teu filho. Dá para imaginar tamanho sofrimento que eles estão enfrentando. Mas muito tempo atrás, o profeta Miqueias havia profetizado acerca do Messias que viria ao mundo, dizendo: e tu, Belém, Efrata significa terra frutífera, de ti, Belém, virá o rei, o salvador da humanidade. De ti, Belém, virá o Cristo que reinará. Mas é provável que José e Maria não tivessem tomado conhecimento dessa profecia messiânica. Teriam feito essa viagem algumas semanas antes, melhor programada, mas agora estão a caminho. E Maria vai orando: Senhor, como um homem pagão
pode impor tal coisa sobre nós? Como um homem que não serve ao Senhor pode prevalecer contra nós desse jeito? Nós somos o teu povo, Senhor. E a nossa tendência natural é pensar: e Deus? Será que não está se importando? Será que não está vendo o sofrimento? Será que está alheio a tudo isso? Até que o casal chega no seu destino, chega a Belém. E a cidade está superlotada, por causa do recenseamento, provavelmente. Casas que serviriam de pousada estão ocupadas. Era comum ocuparem primeiro as casas. Nas hospedarias também não há lugar. Talvez sobre isso Maria também tenha orado durante a viagem. Deus prepara para nós um lugar na chegada. Deus, eu estou exausta. Mas José se esforça, se explica, mas não há lugar. E a criança está para nascer. Mas em toda parte que ele bate, houve uma negativa. Não há lugar. Não há lugar a não ser lá nos fundos da hospedaria, onde os hóspedes que estão acomodados nas camas guardaram os seus animais. Lá na estrebaria. E é para lá que eles vão e chega então o tempo da criança nascer. É provável que tenha sido José a cortar o cordão umbilical, a limpar os fluidos, colocar a criança nos braços da mãe, que por sua vez envolve-a em panos, e agora onde vão colocar a criança? E Deus, será que não está se importando? Colocam a criança na manjedoura. Manjedoura é lugar onde se põe alimento, lugar onde vai ser colocado o mais essencial dos alimentos para a humanidade, o alimento espiritual, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, como ele mesmo se identificou mais tarde. A resposta é sim, Deus está se importando. Deus está ao lado. Deus jamais nos deixa só. Ele sofre junto. Deus está sempre onde esteve. Deus está onde a sua presença se faz necessária. Deus está se importando. Nos campos, os pastores recebem a notícia de uma forma extraordinária. A boa nova de alegria dada por um anjo e depois pelo coro de anjo celestial enviado do céu especialmente para isso, e eles ouvem essa notícia e partem para Belém, guiados por uma estrela. Isso é extraordinário. Deus está se importando. Não fosse pela estrela, meus queridos irmãos, certamente iriam bater na porta de algum palácio lá em Belém, da melhor residência da cidade, da mais luxuosa hospedaria, afinal, estavam à procura de um rei que havia nascido. E o anjo completou a mensagem dizendo acerca de um sinal que os ajudaria a reconhecer a criança quando chegassem ao lugar. Naquela noite em Belém, muitas crianças podem ter nascido. Todas, certamente, estariam envoltas em panos, mas somente uma, deitada numa manjedoura. Louvado seja o nome do Senhor. Pastores à época eram uma categoria de trabalhadores a mais desprezada, pouquíssimo valorizada pela sociedade. Uma profissão das mais humildes. E Deus faz com que estes homens humildes
ao encontrarem o Rei dos Reis nascido, se sintam o mais em casa possível. Gado, mato, relva, palha, mugidos, luar, estrela, orvalho, Deus na sua soberania e controle absoluto de todas as coisas, põe dificuldade para o casal, ao mesmo tempo em que abre e familiariza o caminho para homens humildes, mas que com corações puros e sinceros diante de Deus, procuravam o Deus nascido entre os homens, desejoso de vê-lo e adorá-lo. Isso nos diz, meus queridos irmãos, que independente do que venha a nos acontecer na nossa vida, coisas boas ou ruins, coisas que nos machucam ou que nos alegram, que nos fazem chorar ou exultar de alegria, depois de termos tomado conhecimento dessa história, como ela aconteceu, nós nos recusaremos a perder de vista o real sentido do Natal, que não é outro senão: eis que vos trago novas de grande alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Um evento extraordinário, ocorrido há mais de 2000 anos atrás, que dividiu a história, e por mais sofrido que tenha sido, refletiu para o mundo tudo aquilo que os anjos cantaram na noite de Natal pelos campos em Belém. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Muitos eventos tristes podem ter ocorrido naquela noite, mas a notícia do Salvador que nasceu era a boa nova de grande alegria para todo o povo. Deus o tempo todo está se importando conosco. Ele se importa com tudo que me envolve, com tudo que te envolve. Mesmo que as circunstâncias teimem em dizer que não, a sua palavra nos afirma que Ele cuida de nós, que Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, mas Ele tem seus meios, e seus meios são, sim, perfeitos, absolutamente perfeitos. Não era natural que Lucas mencionasse o detalhe desse censo decretado pelo imperador romano. Isso não é mencionado no outro evangelho, mas parece ser parte da sua intenção como historiador, colocar essa história no contexto secular, no chão da vida como ela é. Uma história de vida comum, como a nossa vida, com a vida de qualquer um de nós. Porque a vida não é como nós sonhamos. Lucas vê Deus, Senhor absoluto da história. E as ações do imperador, lá na Roma distante, servem apenas para promover os planos e os propósitos do Senhor, dono de toda a história. Deus opera através de todo tipo de pessoa e leva os seus propósitos a efeito. Não há ninguém que possa acusar a Deus, não há ninguém que possa censurar o agir de Deus, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus na história, nem o governo, nem a política, nem a economia, se vai bem, se vai mal, nem o desemprego, nem a escassez, nem o patrão, nem o ladrão, nem o Congresso Nacional, nem o sacerdote, nem o pastor, nenhuma outra autoridade humana pode impedir o agir de Deus na história. E quando nós não conseguimos entender tantas coisas que nos acontecem, a única opção que nos resta é continuar mantendo a confiança em Deus.
porque Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós hoje aqui. Ele cuidou de nós esse ano inteiro. Ele faz isso constantemente. Ele está cuidando do seu filho, onde quer que ele esteja. Deus está cuidando dos seus netos, onde quer que eles estejam, dos seus familiares, da vida deles, de tudo que envolve. As misericórdias do Senhor, a sua palavra diz, que se renovaram para nós esta manhã. Na madrugada desta manhã, quando ainda dormíamos, as misericórdias do Senhor, antes do romper da aurora, foram renovados em nosso favor. Deus também está naquele hospital, naquele quarto de hospital. Deus está naquela empresa que está passando por dificuldade. Deus está naquele país distante, cuidando dos seus naquele lugar. Ele está onde sempre esteve. Deus está no seu trono. Deus reina eternamente. Podem se levantar os poderosos, podem surgir imperadores, Césares, Augustos, podem surgir autoridades, todas elas passarão. Somente a palavra da profecia do nosso Deus é e prevalecerá. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Maria passa das orações de choro para as orações de quem entende o agir de Deus, se submete a Ele. Quando Deus não nos livra do problema, Ele nos faz maior que os problemas, mas Ele jamais está alheio àquilo que nos afeta. O cristão é alguém que, em meio aos sofrimentos e às dificuldades da vida, vai amadurecendo, vai crescendo dia após dia na comunhão com Deus. O Filho de Deus que não tinha lugar onde reclinar a cabeça, e falava sobre isso abertamente aos seus discípulos, aos seus seguidores, mas o fazia sem revolta, sem rancor, sem rebeldia, fazia sem embaraço. Para Jesus, a manjedoura foi apenas mais um emblema da injustiça, do sofrimento, que foi se somando a outras dificuldades na vida, como a humilhação, a afronta, a calúnia, a rejeição, da qual ele foi vítima por toda a vida, e que terminou numa cruz. Mas em tudo, em meio às tristezas, às angústias, às dificuldades da vida, Jesus foi vencendo, foi seguindo, foi alcançando vitórias, foi chegando. Inúmeras foram as situações aflitivas e obstáculos na sua vida, que se apresentaram durante toda a sua vida, mas em tudo, Jesus foi vencendo e foi chegando, Enfim, Jesus é o nosso modelo de vida, é um modelo de vida vivida na dependência de Deus. Por isso, se você acha que a sua caminhada está muito difícil, saiba que Deus quer que a semelhança do seu filho você chegue no lugar que Ele planejou para você. Que mesmo em meio às dificuldades, você vá chegando, você vai prosseguindo. E por ser difícil a caminhada, Deus nos enviou Jesus. Amém? Essa é a verdadeira história do Natal. Deus nos enviou Jesus, o presente perfeito do Natal. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Deus, nós não temos palavras para te agradecer, ó Deus, pelo Natal de Jesus, o nosso Salvador. Deus, nós te louvamos e te adoramos por teu Filho Jesus.
esse presente perfeito e tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Ó Deus, que através de nós o mundo saiba, tome consciência, se conscientize de que o Natal não é somente festa, não é somente comida, presentes materiais, mas que o Natal é vida, alegria e paz com Deus. Queremos, ó Deus, proclamar ao mundo que Jesus, o nosso Salvador, nasceu para nos trazer vida abundante, plena e eterna com o Senhor. É assim que nós queremos comemorar o Natal. Resgatados por Deus, através do nosso Salvador Jesus, que nasceu entre nós e que trouxe-nos o perdão dos nossos pecados e a paz com Deus de que tanto necessitávamos. Louvado seja o teu nome, Pai, nós te louvamos, por isso eternamente, e o fazemos no próprio nome de Jesus, o nosso presente perfeito, dádiva de Deus, nosso Salvador. Amém. Amém.